Muito bem, eu quero trazer para vocês mais uma vez, continuando o nosso estudo sobre a Constituição Federal, artigo 5º. Estamos falando sobre o artigo 5º da Constituição Federal para o concurso público da Polícia Militar, baseados no edital 2016. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha, para que a gente venha sempre ter aquele incentivo, aquela força para ajudar mais você ainda, beleza? Espalhe também para os seus amigos, amigas ou colegas que irão prestar concursos públicos e que esse vídeo possa ser útil para ajudar na aprovação do concurso público da Polícia Militar 2020. Vamos lá? Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Em regra, o sigilo da correspondência, as comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas são invioláveis. É inviolável o sigilo, certo? O sigilo é inviolável. Ninguém pode, de maneira alguma, expor ou adentrar ou invadir suas correspondências, seus telefonemas, grampear você. Não pode, isso é ilegal, contra a lei. Exceto no caso, ele vai dizer, salvo no último caso, no caso que ele está dizendo aqui, a Constituição, tá? Quero que você se atenha a isso, que a tua prova vai pedir a Constituição, diz que no caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, pode sim realizar o grampo, o famoso grampo, onde nós, qualquer pessoa pode ser monitorado, pode ter a quebra de sigilo para descobrir alguma situação durante uma investigação criminal ou instrução processual penal. Então, em regra, é inviolável, mas no último caso. Mas, assim, na prática, não só o último caso, eu creio também que os dados e outros, né? Na prática, a gente sabe que sempre existe a quebra por determinação, mas vamos seguir o que está na Constituição Federal, que diz que no último caso, das comunicações telefônicas, é possível sim, por ordem judicial, realizar a quebra do sigilo, no caso telefônico. Vamos de inciso 13. Inciso 13, vou levantar um pouquinho aqui. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, em regra, é livre. Qualquer trabalho, obviamente, desde que não seja algo ilegal, algo contra a lei, e desde também que sejam atendidas as qualificações profissionais que a própria lei vai estabelecer. E aqui sobre a questão da qualificação profissional que ela estabelecer, existe algo muito clássico quando a gente estuda isso. Os professores falam muito sobre isso. Questão, por exemplo, da OAB. A pessoa, o CRM, a OAB, digamos, a pessoa se forma em direito e ela só pode exercer a profissão de advogado se ela fizer a prova da OAB. Assim como também o médico, ele só pode exercer a profissão de médico se ele tiver o CRM, ou seja, ele é formado, faz o curso dele, é aprovado, faz tudo direitinho, saiu como médico, mas só pode exercer desde que regulamentado pelo CRM. Então, a lei é bem clara que qualquer profissão você pode fazer qualquer coisa, qualquer trabalho, mas tem que atender às qualificações profissionais que a lei vai estabelecer. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, que também não tem muito o que discutir. Como diz aqui, é assegurado a todos o acesso à informação. Ou seja, a informação ela tem que ser livre, a informação tem que ser compartilhada, em regra, claro. Mas vai dizer que é resguardado o sigilo da fonte, ou seja, se existe uma informação que você receba, digamos, você é um jornalista, e você recebe uma fonte de informação de alguém te informou algo, uma fonte, olha, estou sabendo disso, disso e disso, e você está investigando. Pela lei, você é resguardado o sigilo dessa fonte, porque é um exercício que você está tendo como profissional da imprensa e é assegurado pela Constituição que você mantém o sigilo dessa fonte, para a proteção dela, por exemplo.
Então, é assegurado sim a informação e é resguardado também o sigilo da fonte, quando, claro, necessário, ao exercício profissional. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Não tem muito o que dizer, está dizendo aqui que é livre a locomoção no território nacional. Inclusive, houve aí debates, principalmente nas redes sociais, sobre a questão do direito de locomoção. Pessoas ficaram frustradas porque foram proibidas de viajar, proibidas de irem para um lugar, proibidas de saírem de casa, porque alegaram, inclusive, que a Constituição ela diz que é livre o direito de locomoção. Então isso aí foi muito discutido e está sendo muito discutido nesse momento de pandemia. Mas enfim, a Constituição diz que é garantido a locomoção, claro, em tempos de paz. E a pessoa pode entrar, permanecer ou sair do país com seus bens. Ou seja, pode levar inclusive aquilo que pertence a ela. Ah, a pessoa está ali com um carro, está ali com um objeto ou com algo que pertence a ele. Pode entrar, permanecer, sair com os seus bens. Nada proíbe disso acontecer. É o que diz a Constituição. Então aqui também não tem muito o que dizer. Só quero, antes de continuar, mais uma vez comentar uma coisa que eu falei no vídeo anterior. É importante que você leia, que você não somente acompanhe os vídeos, mas que você também leia a Constituição. Muitas coisas passam despercebidas quando a gente não lê. Às vezes uma simples leitura pode fazer diferença entre você errar ou acertar uma questão. Vamos lá. 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Olha só que isso aqui é importante, hein? Importantíssimo. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Eu marquei aqui essas duas situações porque são situações que podem e são utilizadas em provas para confundir o candidato. O que acontece? Todos podem reunir pacificamente sem armas. Tá, isso aqui é tranquilo. Em locais abertos ao público. Você pode se reunir. Ah, você quer protestar contra alguém? Pode se reunir. Você quer defender uma causa? Pode ir. Você tem um evento religioso em público? Pode ir. Você pode ir, não precisa nem pedir autorização. Olha o detalhe. Independentemente de autorização. Você não precisa dizer assim, eu queria que o senhor me autorizasse, prefeito, a fazer ali um evento, quero fazer um evento ali ao ar público, ao ar livre, perdão, em público. Quero fazer um evento ali, eu quero me reunir ali com um grupo ali para fazer, digamos ali, vamos fazer uma leitura, fazer alguma coisa interessante ali. Você não precisa pedir autorização. Só que, marquei também em vermelho, exige um aviso, um prévio aviso. Por quê? Por causa da situação que você vê entre a autorização e o pré-aviso, desde que não frustrem outra reunião. Para evitar que haja uma frustração da reunião, é importante você avisar previamente. E outra, de repente vai precisar ali fechar uma avenida, deslocar o trânsito. Então é necessário que a autoridade competente ela tenha um conhecimento prévio para que ela venha tomar as medidas cabíveis para não atrapalhar também a rotina das pessoas na cidade. Então aqui não tem muito o que dizer. Eu grifei essas duas partes porque eu acho interessante você entender que não precisa de autorização, porque eu já vi provas dizendo que se é necessária autorização, não é necessário, não precisa. Você pode se reunir sim, você precisa apenas avisar previamente para que a autoridade competente ela venha tomar as medidas, inclusive também evitar que venha acontecer, de alguma maneira, venha acontecer de frustrar uma outra reunião. Continuando. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter militar. A liberdade de associação para fins lícitos. Você pode se associar para fazer algo lícito, algo que esteja na lei, tá? Obviamente vai vedar a de caráter paramilitar. Vai vedar a questão de você se reunir ali
para fazer alguma coisa que possa colocar em risco a segurança das pessoas, ou mesmo colocar em risco algo relacionado ao Estado, ao governo. Então, obviamente, pode sim haver uma associação, mas não de caráter paramilitar. Você pode se associar ali, vou fazer associação de quê? Associação de moradores, associação de concurseiros. Pode fazer. Se você não for mexer com questões paramilitar, é lícito, certo? Vamos lá, inciso 18. Criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização. Marca isso aí, tá? Isso aqui é a chave. Quando eu grifo alguma coisa, geralmente, é porque é algo que você deve ter atenção. Porque, geralmente, as bancas, quando colocam nas provas, ela muda o sentido, ou muda a palavra. E se você lê apressadamente, você acaba, de alguma maneira, errando a questão. Em uma desatenção, se você pega essa questão, se a tua prova, se a banca lançar, dizendo assim, a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, vai estar errado, porque não depende. Independe, ou seja, não depende de autorização. Independe. Muito cuidado, tá? E outra, vedada a interferência estatal, ou seja, o Estado não pode, de maneira alguma, interferir no funcionamento. O funcionamento dela é livre. Você está ali associado. É algo particular. O Estado não tem nada a ver com a sua associação, ok? Se tua prova disser que independem de autorização, sendo permitida a interferência estatal, é errado. Independe de autorização e é vedada a interferência do Estado no funcionamento. O Estado não tem nada a ver com o funcionamento de uma associação, ok? Que fique bem claro. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Marca isso aqui. Olha só. Decisão judicial. A associação está ali funcionando. Qual a hipótese em que pode ser dissolvida? Ou seja, acabou-se a associação. Vamos eliminar, vamos acabar com a associação. Vamos dissolver ela, acabou. Como é que ela pode ser dissolvida? Ou ser suspensa a atividade dela? Somente por decisão judicial, tá? Não pode simplesmente chegar lá, polícia militar chegar lá, ou chegar um agente, né, do Estado, chegar lá alguém, um fiscal, alguém chegar lá, olha, tá proibida a associação. Não, negativo, isso não pode. O que pode é uma decisão judicial exigir ou decidir, um juiz decidir por meio de decisão, que ela deve ser dissolvida ou ser suspensa. Agora tem mais um detalhe. Você já memorizou? Associação só pode ser dissolvida compulsoriamente, claro, né? Obviamente, não vai dizer lá, mas e se o pessoal da associação quiser acabar com ela? Isso tem liberdade, né? Mas compulsoriamente, só nesse caso. Vamos lá. Continuando aqui. Observe bem. O que está dizendo aqui? Que só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou suspensas por decisão judicial. Só que tem um detalhe. No primeiro caso, qual é o primeiro caso? Dissolução é a palavra correta. Tem que estar o trânsito em julgado. Isso aqui é importante, tá? Porque você pode acertar bonitinho toda a questão e por causa desse detalhezinho você pode errar a prova. Por quê? Porque no primeiro caso, qual é o primeiro caso? Vamos enumerar aqui só para ficar bem claro. Primeiro caso, estamos falando de dissolver. Deixa eu marcar aqui para você entender. Qual é o segundo caso? Suspender.
deixar aqui só para você entender quais são o primeiro e o segundo caso. O primeiro caso é dissolução, o segundo caso, suspensão. No primeiro caso, ou seja, na dissolução, na hora de dissolver, tem uma exigência. Trânsito em julgado. O que significa trânsito em julgado? Toda vez que você vê essa palavra, essa expressão trânsito em julgado, significa uma decisão judicial em que não existe mais recurso. Já foi até a última instância. A gente sabe que na justiça é assim. Tem a primeira instância, segunda instância, dependendo do caso, até a terceira instância. Digamos, a associação foi posto como um processo para dissolução de associação. E aí, em primeira instância, foi decidido que a associação deveria ser dissolvida. Mas recorreram à decisão e aí vai para a segunda instância. Não pode, de maneira alguma, antes que se termine o trânsito julgado, ou seja, antes que não tenha mais nenhum lugar para se recorrer, não pode o juiz simplesmente decidir a dissolução. Não, tem que esperar chegar na segunda instância. E, por exemplo, se é a última instância, a decisão foi desfavorável ou foi favorável à dissolução. Então, se foi favorável à dissolução, então pode dissolver, porque não cabe mais recurso. Não tem mais para onde recorrer ou para onde correr. Acabou, certo? Então tá aí. Desde que trânsito em julgado, pode sim, como diz aqui a lei, pode sim acontecer a dissolução. No primeiro caso, não. No segundo caso, não. Suspensão pode ser feita só por uma decisão judicial e pronto. Mas dissolução, só trânsito em julgado. Importante, tá? Você memorizar isso. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Ou seja, você entrou lá numa associação. Você decidiu entrar. Primeiro, você não pode ser obrigado a se associar ou a associar-se. Vamos criar aqui a Associação dos Concurseiros de Marabá, Concurseiros do Pará, ou Concurseiros do Brasil. Beleza. E aí, a galera quer me obrigar a entrar na associação. Você tem que se associar, porque senão nós vamos te prejudicar, nós não vamos te ajudar. Bem, se não quiser me ajudar, beleza. Mas não sou obrigado a entrar. Assim como, se eu entrar, eu não sou obrigado a permanecer. Me cansei, não quero mais participar dessa associação. Não quero mais participar dessa associação. Beleza? Então, como disse o professor, que eu acho muito interessante como ele fala, pegue seu bonezinho, sai. Você não é obrigado, não é compelido. Você não pode ser compelido. Nem a entrar, nem a sair. Vamos falar assim da maneira mais clara. Nem associar-se, nem permanecer. Você tem total liberdade de entrar ou sair de uma associação. Vamos lá? Entidades, inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. O que eu quero que você detalhe principalmente nas entidades associativas é expressamente autorizadas. Isso aqui é importantíssimo memorizar, porque se tem algo que tua prova pode mexer nesse inciso, é isso. Ela pode dizer que, independentemente de autorização expressa, a entidade associativa pode representar o filiado judicial ou extrajudicialmente. Não. Tem que ser expressa. Ou seja, tem que ter uma procuração, tem que ter um documento que comprove que você está autorizando aquela entidade associativa a te representar. Eu, fulano de tal, estou declarando que a associação tal pode me representar judicial ou extrajudicialmente. Se tiver expresso, beleza. Se não tiver expresso, aí não tem legitimidade. Ou seja, não é legal. Não está correto. Ok? Basta você entender isso. Tem que estar expressamente autorizado. Isso aqui pode cair na prova e pode derrubar uma galera. Porque você vai ver que em outras situações, por exemplo, questão de sindicato,
independentemente de uma autorização expressa, o sindicato pode sim representar afiliados judicial ou extrajudicialmente, independentemente de uma autorização expressa. Agora, no caso de entidades associativas, não. Nesse caso aqui, é exigido sim que se expresse essa vontade de que a entidade seja seu representante. Vamos lá? Inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Ou seja, você pode ter propriedade. É um direito seu. 23. A propriedade atenderá à sua função social. Ou seja, se você tem uma propriedade, ela tem que atender à função social. Você não pode ter uma propriedade só para estar ali de enfeite. Por isso a gente vê muito questão de conflitos agrários ou mesmo conflitos urbanos, quando a questão lá dos sem-teto, questão de pessoas que invadem lotes, terrenos aqui na cidade de Marabá mesmo, estado do Pará, onde eu resido. Isso é muito comum, pessoas invadirem lotes, casas, principalmente lotes aqui em Marabá. Invadir aí terras. Por quê? Porque a lei vai dizer, a Constituição vai dizer que a propriedade tem que atender a função social. Se não atende, muita gente entende que pode invadir. E aí começa aquele velho trâmite, aquela velha luta, aquela velha batalha judicial para ver quem tem razão no fim das contas. Mas a verdade é que é garantida a propriedade? É garantido. Você pode ter a propriedade, mas ela tem que cumprir o papel, a função social dela, ok? Agora, 24. A lei estabelecerá um procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Olha só, a lei vai estabelecer o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Isso aqui diz o quê? Que se por um acaso houver uma necessidade, houver um interesse social, por exemplo, você mora no local X e ali precisa de repente passar uma tubulação, passar algo, uma infraestrutura do Estado ali, do governo, da prefeitura, o que seja. E aí é necessário passar por ali, pela sua casa. Ora, se isso vai atender uma necessidade, uma utilidade pública ou interesse social, você não pode discutir porque o interesse público vai prevalecer. Então o que vai acontecer? Vai ter uma justa e prévia indenização em dinheiro. Eles vão te pagar e vão dizer, olha, tá aqui o dinheiro, tá aqui a indenização. Por favor, retire-se do local, porque nós vamos precisar dessa propriedade. Ele vai dizer, ressalvados os casos previstos na Constituição, nesta Constituição. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Quero chamar a atenção aqui que nesse caso é um pouco diferente do primeiro. Por quê? Porque nesse caso é um iminente perigo público. Vamos lá. Está ali acontecendo uma situação em que de repente está desmoronando uma encosta, por exemplo, e aí de repente tem um local ali, uma propriedade que pertence a você e a Defesa Civil precisa estar naquele lugar, precisa utilizar aquele local para poder fazer o trabalho, o serviço, para evitar uma situação mais grave nesse incidente de perigo público. O que acontece? No caso de houver prejuízo ou dano naquele local que você reside ou que você está ali, que é seu, a autoridade vai ter que pagar, vai indenizar você, só que não antecipadamente, como o primeiro caso que vimos, que foi sobre o caso da utilidade pública. Mas esse caso é ulterior, ou seja, depois do acontecido, se houver dano. Então veja que tem uma condição. Se não houver dano, não tem o que se discutir sobre indenização. Simples. Tá? Iminente perigo público. A autoridade poderá usar propriedade particular.
Só que ela vai ter que assegurar que o proprietário vai receber a indenização se houver dano. Não tem o que discutir. Simples assim. Ok? Vamos lá. Inciso 26. 26, perdão. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, olha só, o detalhe é trabalhada pela família, destaca isso, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, ou seja, não pode ser objeto de penhora. Dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Ela não pode se tornar objeto de penhora. Você tem uma pequena propriedade que você trabalha em família e você precisa de um financiamento ou de um investimento, de algo para investir ali, um crédito. Então você não pode dar sua propriedade, por ser entendido ali pela lei, né, que vai definir que é uma propriedade pequena e é de grupo familiar, vai entender que não pode ser penhorada. Então vai ter que haver um outro meio de financiar sem que haja a penhora. Simples assim. Os critérios: pequena propriedade rural, trabalhada em família, não pode ser objeto de penhora. Ponto. Veja que não tem exceção, não tem discussão. Eita, mas os cachorros começaram a latir aqui dos vizinhos. Assim mesmo. Não tem discussão, não tem conversa, não tem nada disso. É isso e ponto. Ok? Para finalizar, inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, que é basicamente o direito autoral. Tá? Os autores eles são donos aqui. Se você produz algo, né, por exemplo, estou produzindo esse vídeo aqui, aqui na internet. Então, assim, o direito é meu exclusivo, tá? Publicação, reprodução, tudo isso é meu. Se alguém utilizar indevidamente, eu posso processar ou requerer um processo de alguém. Não pode usar indevidamente, ok? E transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, ou seja, pode transmitir a herdeiros, mas a lei vai fixar um tempo em que essa transmissão ela é válida, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o joinha. Muito obrigado. Continue conosco, continue estudando firme e forte, porque está chegando a prova. Daqui a pouco sai o resultado da banca. Nesse momento estou gravando aqui o vídeo, ainda não saiu a banca que vai fazer a prova, tão pouco edital, mas breve vai sair. E espero que você esteja pronto, preparado para fazer esse concurso público, tá bom? Muito obrigado. Siga também nas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Um abraço, até mais. Fui!